Muito provavelmente vocês aí que estavam na adolescência aí até pouco tempo, ou até mesmo ainda estão, não sei a idade de cada um que me assiste. Muito provavelmente vocês devem conhecer aquele colega otaku que é muito fãzinho de Death Note, né? Que quer se reconhecer com L, com Kira, o Light e aquela coisa toda. E hoje nós vamos aqui assistir um videozinho que escorraça um desses personagens. Porque eu tô numa vibe de zoar animes no geral, principalmente animes populares. Tô toda hora sendo reconectado. Eita! Aí acho que já é um problema da roxinha aqui. E bom, o vídeo que nós vamos assistir hoje é o vídeo do Linkzin 2, que é o canal secundário dele. E o título do vídeo é Light Yagami é mais burro do que você se lembra. Então, sem mais delongas, vambora aqui, né? Enquanto o vídeo vai rolando aí, mandem mensagens aí no chat que eu vou ler o que vocês estão escrevendo pra gente também trocar uma ideia. Lembrando que quando eu tô assistindo alguma coisa desse tipo, eu também tô querendo assistir com vocês, eu quero saber a opinião de vocês em tempo real. Então não fiquem tímidos na hora de mandar mensagem. Eu conheço e provavelmente você sabe o que eu tô falando. Misura, ainda bem que não conheço ninguém desse tipo. Ainda bem, cara. Eu só conheço um que sentava igual o L. Era cringe, crinjola. Deixa eu ver se eu habilitei o som aqui. Habilitei. Um salário mínimo, mas eu faço a promoção de você pagar pela metade do dobro. Então vambora. Arrogância e ego. Essa daqui é uma mistura de duas coisas que sempre que elas são misturadas em uma única pessoa vai dar bosta muito forte. Olha pra esse carinha aqui, por exemplo. Inteligente, cabelinho pra baixo, bem no pique do Bolsonaro mais novo. Pior, né? Pior que lembra mesmo. Qual é o papo? Eu voltei. Nós vamos zoar um personagem... vamos zoar personagens que adolescentes adoram. Que hoje vai ser o Light Yagami, ou Kira, ou qualquer coisa que você queira chamar ele. E é isso. A vibe do vídeo de hoje vai ser mais zoar o Light Yagami, porque é legal zoar a pessoa crinjola. Misura, o legal é que o Light Yagami é a versão jovem do Bolsonaro. Sim, sim. E o mais incrível... Não. O mais incrível disso tudo é que você sempre sabe que alguém é meio bitolado das ideias quando concorda com Light Yagami, né? Vulgo concordar com o Bolsonaro. Paralelos. Às vezes a vida imita a arte, e a arte imita a vida. É isso. Light Yagami poderia ter tido um futuro incrível onde ele nunca seria pego, capturado ou morto no final da história de Death Note, mas essa é uma das grandes características engraçadas dessa história. Light não era tão inteligente quanto ele pensava. E isso justamente por causa... Ele só tinha um ego do caralho, né? É assim, ele sempre foi um filho da puta, só que ele precisava... Não é que ele precisava. O poder do Death Note meio que revelou, né? Escancarou esse traço de personalidade dele. Lembrando, ele era um aluno dedicado. Então, ou seja, para fazer provas e tal, se ele conseguisse se destacar, né? Nesse quesito, ele não era um Zé Ninguém. Mas assim, para estudar para provas e etc, essas coisas todas, né? Você precisa ter uma boa memória, porque você vai ter que ler, entender e lembrar disso na hora da prova. E isso não é necessariamente inteligência. Tanto que assim, já fazem o quê? Vai fazer quase 10 anos que eu me formei no ensino médio. Agora faz uma pergunta aí de, sei lá, de filosofia, sociologia do ensino médio. Eu não vou lembrar, sabe? Porque eu não tive mais contato com essas matérias depois do ensino médio. Tá bom. Eu tive na faculdade, mas eu dormia em grande parte das aulas. Mas, Então, tipo assim, não é necessariamente inteligência. É mais uma parte de decoreba. Mas é isso, né? A escola meio que condiciona você a decorar coisas pra tirar uma notinha alta. E é apenas isso. Blue, Light Yagami Live Action é feio, hein? Knavish, opa, e aí, Knavish, minha querida, como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. Knavish. Ele escreveu do jeito que a gente fala o nome dela. Vou adicionar pra lista do meu nome escrito errado. O Light é burro, o cara tinha uma arma rastreável e foi pego por burrice. Eu quase que eu li a mensagem do Blue de novo, achei que a mensagem nova, mas não, era o bot que tinha pego.
da sua maior criptonita e a sua maior falha, o seu ego extremamente alto. É, jovens, Death Note. Eu gosto de chamar essa história aqui de o anime pra pessoas que não assistem animes, por sinal. Eu tenho certeza absoluta que ou você ou algum amigo você conhece deve ter começado a assistir animes por meio de Death Note, porque ele é meio que aquele anime que você recomenda pra um colega seu que não gosta muito de anime, e aí você recomenda esse pra pessoa não achar tão vergonha alheia. Graças a Deus, o primeiro anime que eu assisti sabendo que era anime foi Bleach. Mas tá, se for contar no geral foi Dragon Ball. Mas o primeiro anime que eu assisti sabendo que caralhos era um anime foi Bleach. Então graças a Deus. De primeira, sabe? Toda essa ideia de nós termos um jovem específico no Japão, que ele é bastante... Oi? Knavish, já viu o design beta do Ryuki? Ele era um Twink? Não. Vamos procurar isso agora. Peraí. Death Note Ryuki... Beta Design. Vamos ver se a gente acha. Hã? Oi? Era isso aqui? Pera aí, deixa eu só colocar a imagem aqui na tela. Porra, é o Reddit, né? Aí é foda também, né, mano? Porra. Tomar no cu, né? Deixa eu ver se eu não acho um outro site, um site decente. Puta que pariu. Tá, a outra opção é Pinterest, então vai ter que ser o Reddit mesmo. Pera aí, e se... Pera aí... Aê, usar o cerebelo também faz bem de vez em quando. É esse design aqui? Porque eu fui pesquisar o design original do Ryuki e apareceu essa versão toda capenga do Light e é isso? Confere aí pra mim, o Knavish. É esse mesmo? Caralho. Tudo bem que o design final não é nada bonito, mas caralho, esse daqui eu acho tão meh, tão sem sal, tá ligado? Parece uma versão mais Ed do Light, ou uma versão do Light, sei lá, tipo... Não sei dizer. Meio estranho, meio ill. É o Frankenstein dos animes. Shinigami novinho aprende dura lição. Meu Deus. Por que o corpo é costurado? Não sei. Luquita falando em Reddit, você já... O que é isso? Calma. Parem de apontar essa Glock na minha cara, gente. Calma. No sentido de eu nunca ver anime. Mizuru, o primeiro anime que eu vi foi Dragon Ball e Pokémon. É, se for contar também, eu tive aquele primeiro contato com Pokémon lá no filme do Mewtwo, quando eu era criança. Mas desde criança eu achei Pokémon meio... Tá ligado? Nunca gostei de Pokémon. E é isso, né? Mas olha, poderia ter sido pior. Na minha época, era Death Note... Quem mais que tinha? Tô tirando Big Tree, tá? Era Death Note e... Eu não sei se Mirai Nikki também existia, cara. Não era Mirai Nikki, era um outro, cara. Nossa, é um da cena do guarda-chuva. Era Another? Não sei, cara. É um outro anime. Que era um anime bem edgy, bem de otaku crinjola. Another? É Another mesmo, né? Deixa eu dar uma pesquisada. Vamos dar uma pesquisada aqui. Another. É esse mesmo. Another. Era Death Note e Another. Os crinjolas da época. Aí depois veio a porcaria do Mirai Nikki. Não sei se veio depois, se já tinha também, era da época. Aí, nossa, Mirai Nikki é de fuder, hein, mano. Puta que pariu. O primeiro que tive contato foi Pokémon e o primeiro que assisti tudo foi Yu-Gi-Oh! Another, tipo premonição pra otaku fedido. Sim. É um negócio bem ill. E Navish, Mirai Nikki, Another, Akame ga Kill e Death Note são os animes de pré-adolescente que pré-adolescente vê e acha profundo. Sim. Sou mais fã de anime de romance. Anime de romance tem uns animes legais, cara. Eu fiquei sabendo recentemente, né? Foi até numa live que eu fiquei sabendo que Kimi ni Todoke parece que vai ter mais uma nova temporada. Ou já teve uma nova temporada, né? Porque
tinha umas temporadas que saíram anos atrás, tipo, bastante tempo atrás. Um papo de uns 10 anos mais ou menos. E parece que recentemente saiu novas temporadas. Eu não sei, eu preciso dar uma conferida depois. Inclusive, sou vítima desses animes. Se era menos Death Note, eu fui ver sua véia. Caraca, Death Note você foi ver sua véia? Eu achei que normalmente... É que assim, eu não sou muito chegado em coisa Ed, né? Isso aí eu já deixo bem claro, principalmente quando eu tô fazendo algum react de coisa de Sonic. Então assim, Death Note até assisti porque eu pensei assim, parece limite policial, parece legal. Mas eu assisti porque... Bom, era o que tinha, né? Tava dublado pelo menos, então eu assisti porque tava passando no Animax. Não, Play TV? Acho que era Play TV. Era Play TV. Era Play TV. Aí depois, tanto que foi ali que eu conheci Bleach. Aí foi isso, né? Mas Death Note eu assisti mais porque era dublado e achei que era coisa de policial, tá ligado? Spawn. Death Note e Akemi Kill eu vi na época de Crinjola. Menos Mirai Nikki. Esse sempre achei ruim. Nossa, é horrível. É horrível Mirai Nikki. Não me torturem pra fazer react de vídeo de Mirai Nikki. Puta que pariu, não. Amo quando meu note trava quando eu tô escrevendo. Ué. Ih, rapaz. Eu sei bem como é que é. Meu computador às vezes trava danada também. Eu tenho vontade de chorar. Esperto e encontra um caderno que pode matar pessoas. E como esse moleque já é meio doidinho das ideias, ele decide que vai acabar com todos os criminosos do mundo, se tornando um novo líder mundial, usando esse caderno sem ser descoberto pela polícia ou pelo L, o maior detetive do mundo, que agora vai ter que descobrir entre as 7 bilhões de pessoas que tem no planeta, quem é o verdadeiro serial killer Kira. E essa se torna uma das histórias e um dos animes com o maior jogo mental que já foi feito nos animes, juntamente com uma das maiores síndromes de é incrível a semelhança que eu tenho com Light Yagami, também que já existiram no mundo. Mas além disso, por sinal, jovens, recentemente eu reassisti a história, vendo toda a jornada do Light Yagami, e eu comecei a perceber que, bicho, Light era bem mais burro do que eu lembrava, viu? Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, senta aí. Que naves. Eu ainda curto a Kamiga Kill, mas definitivamente não é nenhuma obra-prima. Ah, não, enquanto isso, tranquilo. Tipo, eu também curto, por exemplo, Fairy Tail. Eu gosto de Fairy Tail. Fairy Tail todo mundo sabe que é uma merda, mas eu gosto mesmo assim. Porque é um anime pra você desligar seu cérebro e só assistir, tá ligado? É isso. Rei Raposa, cheguei a assistir Death Note, mas acompanhei nenhum deles. Principalmente a Kamiga Kill, pois uma galera vai conhecer Jesus pessoalmente. Que sei lá, a Kamiga Kill não me chamou atenção também, mas aí acho que é mais por conta de eu não gostar de coisa Ed mesmo. E vem comigo, vamos nessa. Pra gente começar isso daqui de uma forma interessante, jovens, pensem no começo da história de Death Note pelo ponto de vista da polícia japonesa, ou pelo ponto de vista do maior detetive do mundo, o L. Temos então um caso novo que foi aberto recentemente. Faz o L. Recentemente, onde vários criminosos foram mortos na última semana no Japão. Um monte de gente morreu por meio de ataque cardíaco do nada, ou por algumas outras formas meio aleatórias. Mortes essas todas que aconteceram em momentos muito semelhantes. Uma pessoa, um ser humano, normalmente não conseguiria ter essa capacidade. Então, talvez isso seja algum tipo de evento apocalíptico, ou alguma coisa meio religiosa, sobrenatural, provavelmente você poderia deixar isso passar. Mas, graças a uma quantidade ridícula de erros que foram acontecendo ao longo das investigações, o serial killer Kira acabou sendo descoberto. Light Yagami na época da escola é um moleque de 17, 18 anos que tá saindo do ensino médio do Japão e tem uma inteligência e uma aparência acima da média. Ele é popular, sociável e assim que tem acesso ao caderno do Death Note mostra um pouco dos seus sinais ali de síndrome do psicopatinha, onde ele decide que vai matar o maior número de criminosos possíveis e se tornar o deus desse novo mundo. Ai, meu Deus. Isso, é claro, ele precisa fazer sem ser capturado pela polícia ou qualquer pessoa. Coisa que no início... Spawn, Luquita, você vai crinjar vendo um vídeo de Mirai Nikki. Como seu sofrimento é nosso entretenimento, já sabe. Não. Isso que você queria, Bolsonaro. Uma menina pescotapa.
início, soava até como uma coisa fácil em geral, porque ele possuía um caderno que ele literalmente podia matar qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar, se ele tivesse um nome e um rosto. Nunca que ele seria descoberto. Entre as 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, ele era uma pessoa, com um poder sobrenatural. Era praticamente impossível de encontrar ele, ou pelo menos parecia. Light Yagami começa sua série de assassinatos matando um monte de criminosos especificamente no Japão, vários deles inclusive com paradas cardíacas, em momentos em horários semelhantes, o que faz com que a polícia crie um pouco da ideia de que eles... O que mostra uma coisa, né? Que todo serial killer, querendo ou não, é o que o Light é, tem um padrão. Quem aqui assiste mais casos criminais e tudo mais, né? Canal de casos criminal, essa porra toda, sabe que normalmente serial killer tem um padrão de comportamento. Às vezes ele vai desviver pessoas em um lugar, ou ele vai deixar alguma marca específica. Tipo, eu não vou me lembrar o nome do caso, ou se é de Hollywood, eu não sei. De um humano que desvivia pessoas e deixava um sorriso. Se eu não me engano, acho que é de um filme, de uma série. E agora eu tô meio que na incerteza. Knavish. Fãs de Death Note, quando o Kira conseguir fazer o L a levar a saber que ele era do Japão e da área de toque em um dia. Kira gênio. Sim. Sim. Fã de Death Note é exatamente assim. Porque assim, bom, a gente vai ter que explicar o óbvio pra fã de Death Note, né? Mas logo no comecinho, o L colocou lá um criminoso. Acho que ele ia ser condenado à morte, alguma coisa assim. Como se fosse o L. Só pra ver o que o Kira ia fazer. Né? Aí o Kira acabou matando o criminoso. E é isso. Yay! Blue, nem todo serial killer carismático ou inteligente. Tem até um filme sobre isso. Sim, o pessoal acha... Ó, é que assim... Eu não sei explicar exatamente o que é o Blue. Mas as pessoas normalmente elas têm, como é que eu vou dizer assim, uma visão idealizada do que é um psicopata e coisas desse tipo, sabe? Porque as pessoas pensam que um psicopata é alguém inteligente, que é alguém esperto e etc. Não, um psicopata às vezes é burro, é muito burro. Tanto que se pega alguém mais ou menos um pouquinho ligeiro, vai. Rapidamente acaba desvendando tudo. Acaba acabando com o plano do cara. Visura, tem serial killer que quer ser descoberto, tipo o personagem do jogo da Rockstar. O L.A. Noire, que deixa quebra-cabeças para o nosso protagonista, para que ele seja descoberto. Coffee, os fãs da série do Dahmer. Nossa. Já me falaram que essa série aí é praticamente um desserviço para as pessoas que foram desvividas na mão do cara. Muitos dos serial killers têm sucesso por pura incompetência da polícia. Sim, sim. Exatamente por isso, Knavish. O pessoal não leva a sério nas primeiras denúncias. Você pode ver, tipo assim, quando começa a ter uma série de desaparecimentos em massa, mesmo que seja em um local específico, tipo um parque específico ou um shopping específico, a polícia sempre fala assim, vamos dar, sei lá, 24 horas e se ninguém tiver notícias, aí a gente coloca como desaparecido. Até lá a pessoa já virou Lego. É tipo o filme do Maníaco do Parque, uma ofensa para as vítimas. Sim. Eu tenho medo das pessoas que idolatram esses caras. Normalmente a gente mais crinjola, que quer ser meio Ed, tá? E, sim, tem uma minoria que, enfim, faria uma coisa parecida. Mas é minoria, tá ligado? A maioria é tudo, sei lá, tudo... Ou adolescentezinho ou adulto com mente de adolescente, o que é vergonha alheia, mas acontece. Tipo pessoas que idolatram Charles Manson. Knavish, uma vítima de 14 anos do Dahmer conseguiu fugir ferido e foi para a polícia. Eles devolveram o menino para o Dahmer porque ele disse que eles eram namorados e a polícia... Puta que pariu. Puta que pariu, É a polícia, né? É a polícia. Infelizmente, não tem nem muito o que falar sobre. Eu tô falando mais de preocupação no estado mental deles. Cara, eu sinceramente, assim, parece que vai ser um pouco meio cruel o que eu vou falar. Mas tem casos, ô Blue, que não vale a pena ter empatia não, tá? Tipo assim, não é tipo, ai, nossa, antes eu sofria, agora eu sofria. Não. É que assim, às vezes a pessoa tá com a mente toda fodida e tudo mais, às vezes ela precisa aprender que a vida não é um morango por conta própria, sabe? Então assim, tem empatia só pelos seus amigos, é lá.
Spawn, Luquita, você acha a franquia Uma Noite de Crime cringe? Nem lembro dessa franquia, então não tenho opinião. Blue, tipo, você gostaria de... Peraí, tipo, por que você gostaria de se identificar com uma pessoa que desvive, se alimenta e viola outras pessoas? Por quê e pra quê? Normalmente é pessoa Ed ou pessoa que faria igual, então não tem por que ter empatia, tá ligado? É isso. Esse é o meu ponto de vista. Knavish, tadinha filhote de rato que nasce pelado. Misura, sabe que tem criança que é serial killer, tipo o caso de John Venamis e Robert Thompson, que ambos eram crianças de 10 anos que mataram um garoto de 2 anos. Sim, tem vários casos por aí. Se eu não me engano, também tem um caso na... Eu não sei se é na Rússia ou em um outro lugar, que eram 2 garotos e colocaram um menorzinho no trilho do trem, tá ligado? Um bagulho meio assim, se eu não me engano. Tô falando de cabeça, então posso estar cometendo enganos ou ter embaralhado completamente a história inteira. Mas eu tô falando de cabeça, então é bom dar uma pesquisada depois. Tem um padrão ali. Se nós temos um padrão, então isso pode ser um crime. Talvez não de uma pessoa, mas pode ser um crime. É criada, então, a probabilidade de que tenha alguma parada sobrenatural acontecendo, mas que talvez seja só um assassino matando gente de uma forma bastante diferente. E o maior detetive do mundo faz a sua primeira aparição ali no finalzinho do episódio 1 e 2 da história, usando a tática mais antiga de todas. Uma isca fácil. Ele... Nossa, Knavish, agora você me desbloqueou memórias. Alguém já assistiu o Mentalista? Sim. Assim, eu não assisti todos os episódios, porque, bom, eu via quando passava, e pra mim pegava fora de ordem, e... Quer ver? O Mentalista. Cadê? Nananana. Deixa eu só abrir aqui. Nossa, que legal, uma imagem bem, bem ruim. Tá, beleza. É essa série aqui, ó. Que é desse mano loirinho que ele consegue, através de algumas coisinhas lá em casa, às vezes um jeito e tal, ele consegue solucionar casos complexos. Tipo, casos complexos pra caralho. E pelo fato de ser de menor, não foram punidos como devem. É a vida, né? E eu lembro também nessa série aqui do Mentalista, cara, quando eu assistia quando eu era bem mais novo, tipo, eu era criança, eu achava essa atriz aqui muito bonita. Não que ela tenha ficado feia, mas, assim, a Luquitinha gostava muito, a Luquitinha ficava feliz, era isso. Eu só achava ela bonita, mas, tipo assim, eu era criança, caralho, não... Só ficava tipo, uau, caraca, que mulher bonita, e é isso. Yay. Deixa eu voltar aqui. Essa série era tipo CSI? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O Mentalista, ele basicamente ele via algumas coisas, assim, coisas sutis. Às vezes o jeito do cara andar, às vezes o jeito que ele colocava o garfo do lado do prato, e ele já conseguia deduzir quem foi que cometeu o crime, como ele cometeu o crime, tá ligado? Era um bagulho... Era um negócio viajado. Era um negócio viajado, mas era legal de assistir. Era legal. Knavish, ele é um médium golpista que usava a profissão para flertar com mulheres. Ele procura serial killer que matou a família dele usando as habilidades de médium que ele tinha. Ah, é verdade. É que eu tô falando de cabeça, então faz muito tempo que eu assisti, mas eu acho que eu tenho que dar uma chance de novo. Preciso rever essa série. Coloca um cara chamado de Lindy L. Taylor na televisão do Japão pra fingir que é o maior investigador do mundo. E ele vai falando umas atrocidades lá, que o serial killer é um cocô, não vai conseguir ir muito e tal. O Light cai na isca e mata o cara. Segundo a ideia do Light, ele estaria mostrando para o mundo que ele existe. Mas segundo a ideia do L, ele passou essa transmissão especificamente na região de Kanto, no Japão. Ou seja, em apenas um episódio e meio, L já tinha confirmado o fato de que entre 7 bilhões de pessoas, Kira estava dentro do Japão, em Kanto. Então de 7 bilhões de pessoas, desce as pesquisas para 120, 130 milhões mais ou menos. Mais de 90% da população
população do mundo foi descartada, e já ficava claro também, por sinal, né, que ele era uma pessoa, já que caiu na provocação tão fácil. Light ainda assim se considera intocável, e continua fazendo seus assassinatos em horários específicos, até que o L começa a deduzir que, pelo horário dos assassinatos, talvez ele fosse um estudante. E aí, mais uma vez, o Light, intocável, usa informações da polícia pra mudar o horário dos seus assassinatos. Essa é uma das maiores gafes que ele cometeu, por sinal, já, mas porque por mais que a região de Kanto no Japão tivesse, tipo, 120... Em Arquivo Morto, Cold Case, não tô lembrado. Lembrou aqueles caras lá dos bandidos da TV. Eu realmente não tô lembrado, Okinavis. Pode ser que eu tenha visto o episódio lá e cá, mas eu não lembro. Mas ao invés de roubar dinheiro, eu roubava a vida dos outros. Ô, louco. milhões de pessoas. Hoje em dia, em 2018, Kanto tem tipo 280 mil policiais. Então, de novo, mais da metade das pessoas que o L precisava pesquisar caiu. E aí já pode cair de novo, por sinal, porque é só pegar os 288 mil policiais e ver qual deles tem um parente que seja estudante. E procurando entre esses, o número de pesquisa já cai extremamente. Light começa a ser investigado por um cara chamado de Ray Pember logo no começo dos primeiros 5 episódios da série. Esse maluco aqui era um agente da CIA. E é muito interessante, por sinal, porque esse cara não tinha chance nenhuma de descobrir que o Light era culpado. Afinal de contas, a única coisa que ele podia fazer era seguir o Light no meio da rua. E mesmo assim, o jumentinho vai lá e mata o Ray Pember e a sua esposa. Light não foi pego no pulo nos primeiros 2 episódios da história por puro e único roteiro. Porque... Sim. Porque quando foi ver que que tinha matado um mano, normalmente já fala assim, aquele mano era só pra seguir aquele cara. E ele foi morto. Então aquele carinha ali, no mínimo, tem alguma coisa a ver, tá ligado? E é isso. Kira recebe Death Note, Receita Federal, não é assim que funciona. Serasa, Kira, não, IPTU! Aí ele tá fazendo um favor, mas não é assim que as coisas funcionam, que tristeza. Que em muitos casos, principalmente no intenso como esse daqui do Kira, né, que estavam acontecendo vários assassinatos em massa, as pessoas poderiam ter usado muito menos pra poder prender um suspeito e ver se os assassinatos parariam. Light não foi preso aqui porque a história precisava acontecer e tinha que ter mais de 5 episódios. E seguindo nesse mesmo conceito, agora ele já tinha um suspeito perfeito. Um moleque que morava em Kanto, era filho de um policial, era muito inteligente, foi investigado por um cara que ele e a esposa dele morreram, matava pessoas no horário específico e depois mudou porque descobriu as informações da polícia, e parecia ter interesse em se juntar à investigação. Então, entre as 7 bilhões de pessoas que nós tínhamos aqui sendo investigadas, o L demorou o quê? Umas 2 semanas pra achar o Light? Essa situação é engraçada, cara, porque quando eu assisti Death Note pela primeira vez, eu acho que todo adolescente de 14 anos tem meio que essa vibe, né? Tipo, de você olhar o Light e o L e ver que eles se consideram meio que como inimigos, sabe? Eles estão tentando vencer um ao outro em uma espécie de jogo mental. Só que quando você reassiste, você simplesmente percebe que o Light, ele não era inimigo do L. O maior inimigo do L, na verdade, era a legislação japonesa. Porque pra poder prender o Light, ele tinha que provar que ele era o Kira. E como o Kira matava pessoas de uma forma que ninguém sabia exatamente, né? Até porque ninguém chutaria que ele escrevia nomes em um caderno random na casa dele. Porque é difícil, né? Porque podia muito bem prender o Kira, mas só que aí aconteceu o seguinte. Ia simplesmente... Esqueci o que eu tava falando. Ia simplesmente liberar ele porque, ele vai matar o quê? Com o caderno? O que ele vai fazer? Ele virou... Uau, nossa, ele tem superpoder? Tipo, a justiça japonesa não ia levar a sério. Chokis, e aí, Chokis, minha querida, como é que você tá? Você tá bem? Você tá boa? Porque eu tô bom. Já vai, Chokis. Tchau, Chokis. Então ele não poderia simplesmente prender o cara só na base do achismo. Mas quando você assiste de fato a história desde o começo, você entende que o L, ele descobriu que o Light era o Kira. Tipo, na primeira vez que eles se viram e trocaram olhares. Ali, o L já tinha descoberto o culpado dos crimes. Ao longo da história, cara, Light admite que o L é um inimigo formidável, mas mesmo assim, nunca cogita ou muda sua personalidade e seu ego muito forte. E esse ato de declarar vitória antes de ter conseguido vencer, de pensar de uma forma tão otimista a respeito dos seus planos que consegue deixar passar algumas coisas básicas que qualquer pessoa não teria deixado passar. Eu acho que uma das coisas mais interessantes a respeito de Death Note, jovens, é justamente isso. Porque qualquer vilão, por mais interessante que ele seja, eu já falei de um vilão que eu gosto muito aqui, por exemplo, que é o vilão Makima de Chainsaw Man. Todo vilão acaba sempre tendo um erro que pode ser muito humano e que faz com que ele geralmente perca. A Makima de Chainsaw Man, por exemplo, o erro e a grande falha do personagem dela é até muito parecida com a falha do Light, por exemplo. Ela também é muito arrogante
arrogante e não considera nunca a possibilidade de que ela poderia ser derrotada, porque ela acha que ela é esperta demais pra isso acontecer. Assim como Light, mesmo depois de considerar o L como um inimigo formidável, sempre mantém seus planos exatamente como estão, porque ele não acha que tem a chance das coisas darem errado. O cara é simplesmente muito do otimista. Graças a ele ter toda essa autoconfiança, Ellie vai chegando cada vez mais perto de descobrir coisas que Light nunca poderia ter deixado vazar, como por exemplo, a existência dos Shinigamis, né, os deuses da morte, as regras do caderno do Death Note e o fato de que a própria arma que estava sendo usada para os assassinatos era um Death Note. Light vai deixando seu plano e várias coisas dele vazarem conforme a história. A Makima é uma boa vilã. Cara, eu não sei nada de Chainsaw Man, então não sei. Vai acontecendo. E se ele não tinha sido preso no episódio 2, 3, por causa do Ray Pember, ele não foi preso pelo L, porque não podia. Até porque, no episódio 25, quando o L morre, ele já tinha deixado meio óbvio que, tipo, se ele morresse, o Light era o Kira. Aí ele morre e não acontece nada. Depois que a morte do L passa, a última metade do anime é muito interessante porque ela é literalmente considerada como se fosse, sabe, a queda de um ditador. Ela é meio que a queda do serial killer Kira. Ele vai caindo justamente por conta de como depois que o L morre, ele se deixa afrouxar. Ele não acha que tem mais nenhum inimigo à altura, então conforme os anos vão passando, ele vai deixando esse maior defeito tomar conta de si mesmo. Seu ego vai aos poucos fazendo com que ele tome decisões como confiar em pessoas, que é uma parada que o Light do começo da história nunca teria feito. Tipo, o maluco montou uma sequência na porta dele que tinha um grafite, que se você abrisse a porta, ele conseguia saber que uma pessoa entrou, e ele colocou o caderno numa gaveta que se auto-explodia quando uma pessoa fosse entrar, mas aí no final da história ele vai confiando em pessoas tipo Takada, que era a porta-voz do Kira, ou a própria Misa, que é a Misa, mano, ela não tinha nem um neurônio de cérebro direito. Mikami, que era literalmente só um cara. O Mikami não tinha nada de muito incrível. Ele era, tipo, só um cara mesmo. Enquanto ao mesmo tempo que ele confiava em pessoas não tão espertas assim, ele subestimava inimigos como Melo e Nier, que, claro, não eram nem metade do que o L era, mas trabalhando juntos, não foi muito difícil de capturar um Light que praticamente se deixa ser pego. No último episódio... É mais ou menos quase que... Como é que eu vou dizer? É basicamente uma falha de todo serial killer, basicamente, da vida real, né? Tipo, aos poucos você pode reparar que eles vão meio que deixando cada vez mais escancarados que eles querem ser pegos. E com ele não é diferente. Só que pra um adolescentezinho de 14 anos, o Light é tipo, uou, ele é o The Man, bro. Ai, que crinjola que eu fui agora. Ai, deu dor de cringe. Spawn, Luquita, o que você precisa saber sobre Chainsaw Man é que a Makima ela é uma gostosa dominadora. Tá bom. Tá bom, vou só aceitar essa informação. Se a Misa tivesse o Death Note, ela com certeza iria matar a rival da sua diva pop. Pop é foda. Puta que pariu. Diva pop preferida. Sim, nossa, a Misa acho que ela seria fã da Taylor Swift, porque tem cara de maluca. E fã de Taylor Swift é maluco, né? Vocês sabem. Por exemplo, Light tá tão maluco da cabeça que ele comete os seus maiores erros todos em sequência um do outro. Tipo no penúltimo episódio, por exemplo, quando o Mikami deveria matar todo mundo, e aí antes dele matar todo mundo, o Light vai falar, Nier, parece que eu ganhei. O cara simplesmente foi lá e cuspiu o ouro antes de ganhar. É uma frase que resume muito bem o personagem. Cantou vitória antes do tempo. E mesmo depois que ele foi descoberto, né, que o pessoal foi lá e descobriu que ele era o Kira, ele ainda decide fazer todo um discurso mostrando por que ele era mesmo, e isso era uma coisa boa pro mundo. Na cabeça do personagem ele já tava com um delírio tão forte de grandeza que eu juro pra vocês, eu acho que o Light ele achava que algum dos policiais ia falar, pô mano, pior que o que ele tá falando faz sentido, vamos só não matar ele, que pô, o cara tá fazendo bem pra sociedade. Cara, eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu gosto tanto do último episódio de Death Note, tanto o último capítulo do mangá, quanto o último episódio do anime final. Eu acho fortíssimo, tá? A carteirada que o Nier dá nele no último episódio, onde depois de todo aquele discurso dele ser tipo um cara que tá mudando o mundo pra melhor e tal, o Nier só vai lá e dá a carteirada de que, não, ele é só um psicopatinha normal como qualquer outro que tem uma arma de destruição em massa forte, e ele acha que ele é muito mais do que ele é, mas na real é só isso que ele é só um criminoso mesmo. E isso era uma quebra gigantesca a toda a imagem do Light que foi construída ao longo de toda a história. A morte dele no mangá, inclusive, é bem mais abrupta do que a morte dele no anime, que é um pouco mais melancólica, é um negócio mais bonito. Eu não sei se vocês já leram o mangá, mas pra quem nunca leu, no mangá, ele morre pelo Ryuki. O Ryuki mata ele ali no meio de todo mundo. Tipo,
Tipo, ele tá lá, depois de ter tomado os tiros, ele começa a chorar, fala, Ryuk, me ajuda, o Ryuk vai lá, escreve o nome dele e vai embora. É até meio humilhante a morte dele, sabe? Tipo, não tem nem a chance dele fugir e ser encontrado depois, ele só morre feião mesmo. Se tem uma coisa que a história de Death Note com certeza absoluta ensina quando você dá uma olhada nela, é não apenas essa parada de jogos mentais e mais, mas com certeza que o orgulho precede a queda. Light era um personagem que, ironicamente... Mizura, Death Note é uma versão de anime da franquia Premonição, mas o personagem usa o caderno pra matar suas vítimas. Sim. Sim. Só que, como ele... Na verdade, Death Note é mais uma fantasia de poder, né? Tipo... Isso daí é muito fácil de você vender um discurso pra quem é mais ligado ao bolsonarismo. Tipo, você usaria um caderno que te desse o poder de matar qualquer pessoa que você quisesse? A pessoa ia escolher primeiro matar todos os criminosos, depois os desafetos, e depois qualquer um que vai contra ele ou contra ela. E assim vai indo, é uma fantasia de poder, sabe? Pessoas frustradas normalmente têm umas fantasias de poder meio delirante, que nem o Light. O Light, por exemplo, vamos ser bem honesto aqui, vamos ser bem honesto. Antes dele pegar o Death Note, ele ia ser só um nerdola esquisito e frustrado, provavelmente. Sabe? E é isso. Que era o que ele passava, era a imagem que ele passava. Depois que ele pegou o caderno e teve a sua fantasia de poder realizada, aí que ele mudou. Em partes, né? Externamente. Mas no fundo ele sempre foi um merdinha. Knavish, também tem aquelas pessoas que dizem: se eu tivesse o Death Note eu nunca me tornaria o Kira. Que era justamente o que o Light achava. O ponto é que nenhum humano pode ser confiado com poder como Death Note. Ainda mais pra fazer justiça. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é a gente falar, nossa, se fosse eu ia fazer tal coisa. Se fosse eu ia fazer coisa diferente. No conforto da nossa casa, sentado na nossa cadeirinha, tomando nossa aguinha, comendo nosso lanchinho. Outra coisa se você tivesse realmente na situação. E é isso. Blue, mortes de vilões da Disney são isso. Só falava uma cena da câmera se afastando, o galpão desmoronando, ele gritando, não, fantasia tipo Solo Leveling. Realmente era muito inteligente, mas o que foi o maior obstáculo na vida dele não foi o L, ou a polícia, ou o Nier e Melo, mas foi o próprio ego do personagem que fez com que ele tomasse decisões erradas desde o começo da história. Um dos mangás mais interessantes das últimas décadas, que ironicamente tem uma das mensagens mais interessantes também, né? Que ironia. Mas enfim, jovens, e você que tá assistindo aqui? Já assistiu Death Note? O que você acha da história? Não esquece de deixar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Bom vídeo do nosso mano Linkzinho. Deixa eu ver, falava? Não, faltava, li errado. Bom vídeo do nosso mano Linkzinho, falando sobre Death Note. Eu achei que ele ia escaralhar o personagem, mas não, ele fez uma análise séria. A gente também conversou sobre outros casos, outras coisinhas também. Né, imagina uma batalha de egocentrismo de Eric Cartman e Light Yagami. Puta que pariu. Meu Deus, ia ser um inferno. Que meu Deus do céu, o Cartman é insuportável, o Light Yagami também. Eu ia preferir a morte, apenas isso. Rei Raposa, para ser sincero, se tivesse Death Note era pra matar políticos populares. Ou seja, um expurgo, depois disso iria queimar o caderno. Será mesmo? Aí nós vamos cair naquilo que eu acabei de falar. Uma coisa a gente falar no conforto das nossas casas, na nossa caminha. Outra coisa é você tá realmente na situação. Aí, ó, Knavish também repetiu. Era o que o Light achava. Ele achava que ele só ia matar criminoso. No fim, ele foi escalonando. Ele até envolveu o pai dele nessa. E, gente, porra, Death Note tem o quê? Mais de 20 anos já. Então não é spoiler pra ninguém, isso que eu acabei de falar. Até onde eu sei de mim. Até onde você sabe. O Light achava que ele ia só ferrar com criminosos. Ele escalonou essa porra. Tanto que, bom, deu no que deu. Gabe, o Tigrito tá pagando muito. E aí, Gabe, meu querido, como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Imagina se a pessoa com Thiago sem querer escreve o nome no caderno pra marcar que é seu. Bom, esse o Death Note cair na mão de alguém com TDAH, é isso que vai acontecer. Provável que o Cartman manipularia o Light para escrever o nome do Caio no Death Note para depois usar ele para matar.
Né? TDAH, é. Uma pessoa com o Thiago é foda. Imagina essa pessoa com o Thiago sem querer, é foda. Pessoa com o Thiago é foda, cara.